Torcedor vascaíno, Jéssica Dias aqui na área com você. Está começando mais um Boletim do AV nesta sexta-feira. Um beijo para quem me cobrou o vídeo de ontem. Ontem nós estivemos no AV News, então se você ainda não conferiu, vai lá e confere, está aqui no canal Atenção Vascaínos. Hoje aqui agora está começando mais um Boletim do AV, o resumo aí do que está rolando nessa sexta-feira do Vasco. Eu já começo pedindo seu like, sua curtida, seu comentário, a sua opinião, a sua interação, que é sempre importante. Também envie o link para os seus grupos e ajude a gente na divulgação. Ative o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aqui no Atenção Vascaíno se você não é inscrito. E nos siga nas demais redes sociais. @avascaínos. Mais um dia de atividades do Vasco no CT Moacir Barbosa, técnico Zé Ricardo, pelo menos nesses primeiros dias, focando na recuperação física e mental dos atletas depois desses 15 jogos feitos até aqui, tanto pelo Campeonato Carioca como pela Copa do Brasil. No total, o Vasco teve 8 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Um aproveitamento de 57,7%, o que é considerado pouco para se ter uma noção do que vai ser a Série B do Vasco e principalmente na garantia do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Quem teve a missão de falar na entrevista coletiva hoje foi o atacante Figueiredo, e os melhores momentos do que rolou você vai conferir no AV News hoje à noite com Flávio Dias. Mas como eu falei, muito por conta do rendimento até aqui, o elenco atual não passa tanta confiança ao torcedor vascaíno, que cada vez mais vê a necessidade do Vasco se movimentar no mercado e trazer reforços. Você tem acompanhado aqui no canal Atenção Vascaínos 2 nomes que estariam em negociação com o Vasco para poder disputar a Série B, o argentino Benjamin Rollieser, da equipe do River Plate, e também o atacante Carlos de Penha, ele que é uruguaio. A gente vai conferir agora o que tem a dizer o Josa Novales, que é jornalista, especialista em futebol latino-americano. Ele vai trazer algumas características desses dois atletas. Olá, atenção vascaínos. Falemos um pouquinho sobre o Benjamin Rollieser, que é um jogador de 22 anos do River, que quando estava na canteira do River era tido como uma das grandes promessas do clube. Um jogador de muita habilidade, e inclusive foi para a seleção sub-17 da Argentina. Só que depois disso sofreu muitas lesões, ainda na base. Isso evidentemente atrapalhou muito a sua evolução. A partir de um certo momento foi incorporado ao elenco principal do River, inclusive sendo uma exceção no clube. Por quê? Porque, em geral, o jogador da base do River só é promovido para o elenco principal quando ele entrega, num certo nível tático, e isto não era o caso do Rollieser. É um jogador tido, inclusive, como taticamente um jogador ruim, complicado, um jogador que tem dificuldade para aceitar as ordens do técnico, para aceitar, por exemplo, mudar posicionamento dentro de campo, um jogador que tem uma ótima canhota, muito bom no pé direito, corta muito para dentro, trabalha praticamente como um meio campista, é canhoto, trabalha pelo lado direito, trabalha também pelo meio de campo, mas em geral dribla muito, é um ótimo driblador, é muito habilidoso o garoto, mas é curioso que quando chega perto da área, no entorno da área, em geral ele dribla menos, ele não finaliza, ele não é objetivo, ele não chuta. E esse é um dos grandes problemas que esse jogador tem. O Galhardo achava que conseguiria fazer com que ele jogasse bola, com que ele aceitasse, evoluísse taticamente, mas isso não aconteceu no River, e hoje é um jogador que não vai ser utilizado no River. Neste momento não vai ser utilizado, e o Vasco agora pinta como porto para esse jogador. Para ele, acho que seria muito interessante. Para o Vasco, na minha opinião, nem tanto. É um tipo de aposta que, ao meu ver, neste momento, o Vasco não deveria fazer, até porque é um jogador que tem muita dificuldade para se adaptar. O comportamento dele não é dos melhores, costuma ter dificuldade ali para se adaptar com seus colegas também. Que dirá lá na Argentina, que dirá no outro país. Quanto ao Carlos de la Penha, é um jogador que foi muito interessante quando tinha até 23 anos de idade. Fazia seus gols, era um jogador taticamente também bastante participativo, jogava no meio de campo, jogava pelo setor direito, pelo setor esquerdo, ele é ponta pela esquerda, de pé realmente esquerdo, Mas aí praticamente se apagou durante muito tempo, também sofreu lesões da carreira, e apareceu agora em 2019 para 2020, no CUF da Ucrânia, fazendo os seus gols. Teve alguns gols interessantes na última temporada, que foi encerrada, suspensa recentemente, também pelo Dinamo Kiev, também não foi mal, foi bem. Mas a gente pode perfeitamente dizer que é um jogador de uma temporada e meia, porque antes disso ele praticamente inexistiu como jogador de futebol. A meu ver, também é um jogador, neste momento, que seria uma aposta perigosa para o Vasco. E a meu ver, não é o tipo de jogador que o Vasco precisa para a Série B. Então, na minha opinião, esses dois jogadores, nesse momento, não seriam indicados para o Vasco da Gama, porque teria muita dificuldade para resolver os jogos. E o Vasco precisa, neste momento, de jogadores para resolver. Jogadores protagonistas e não apostas como o De la Penha e também o Benjamin Rollieser. É isso. Esses
dois jogadores, o Carlos de Penha é quem estaria em negociação mais avançada e, segundo a imprensa argentina, o Atlético Paranaense também estaria ali na concorrência pelo Rollese. A situação do Eric você tem acompanhado também aqui no canal. Hoje no Bom Dia Gigante o Emerson trouxe o detalhe. O jogador deve vir mesmo para o Vasco depois da final do Campeonato Gaúcho, que vai acontecer entre o Ipiranga de Erechim e o Grêmio. Hoje até a esposa dele seguiu o Vasco nas redes sociais, a gente segue acompanhando essa situação. Já vamos caminhando para o final desse bloco, mas antes vamos confirmar a informação dada pelos nossos colegas do site Globoesporte.com de que na próxima semana, na próxima terça-feira, ao lado do Pedrinho, o meia Nenê vai marcar os pés na calçada da fama do Maracanã. Merece muito o vovô da equipe vascaína. A gente já volta, mas antes um recadinho do Flávio Dias. Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido, sem seguro, porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. E saindo um pouco do campo e bola, ontem aconteceu a reunião do Conselho Deliberativo do Vasco, que aprovou as mudanças no Estatuto do clube para que a SAF seja inclusa e se dê aí continuidade no processo de estabelecimento da Sociedade Anônima do Futebol no Vasco da Gama. Ontem a sessão foi suspensa, hoje foram protocoladas as emendas apresentadas na reunião e agora o presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, Carlos Fonseca, fala exclusivamente aqui no canal Atenção Vascaínos, dando os detalhes sobre o curso aí do que se segue agora nesse sentido da SAF. Confere só. Oi, Jéssica, boa tarde pessoal aí da Atenção Vascaínos. Então, ontem foi dado mais um passo em relação à adequação do estatuto do clube para as questões relativas à SAF. Foi aprovado o texto base e agora a gente passa para a inscrição das emendas. O prazo acabou agora meio-dia para o envio das emendas e eu estou verificando quais foram as emendas que foram encaminhadas e vou colocar isso para que a gente possa fazer uma convocação para a continuidade da sessão de ontem, que foi suspensa, para votar essas emendas. Então, acredito que na semana que vem a gente conclui essa parte de alteração do Estatuto do Regimento Interno da Assembleia Geral, para que a gente possa submeter o Estatuto para o nosso sócio, para fazer uma AGE. Acredito que aí, em 30 dias, a gente faria essa primeira AGE, lembrando que ela não é ainda sobre operação, é uma AGE apenas de alterações estatutárias para o Vasco, trazendo para dentro do nosso estatuto os textos da lei em relação à constituição da SAF. Acho que é isso, Jéssica. Acho que a reunião foi boa, né, debatida, com alguns momentos mais tensos, mas no geral foi uma reunião muito boa. Fica aí o ânimo do Conselho Deliberativo em avaliar todas as questões. Ok? Um abraço a todo mundo que está ouvindo aí. Bom, e aqui agora em primeira mão eu confirmo para vocês que hoje à noite no AVNews o Flávio Dias vai contar com a participação do Otto de Carvalho, que é presidente da Assembleia Geral do Vasco. Sendo aí concretizada essa etapa que falou o Carlos Fonseca, agora se inicia outra que foi confirmada pelo próprio Otto de Carvalho. Você confere só o que vai se seguir a partir de agora. Bom, finalizada a reunião do Conselho Deliberativo na semana que vem, vai acontecer a convocação da Junta Deliberativa para poder aprovar a lista votante. Vão se passar 5 dias úteis para impugnações da lista. Depois, reunião do Conselho Fiscal com o presidente da Assembleia Geral para poder julgar em 2 dias e divulgar a lista definitiva. Nesse mesmo processo acontece a contratação da empresa para a votação híbrida. E aí sim, a princípio, no dia 30 de abril, acontece a convocação da AGE. Ficou para o final de abril muito por conta dos feriados que vão acontecer
na cidade do Rio de Janeiro. Então essa é uma previsão, a AGE deve acontecer daqui a mais ou menos um mês e alguns dias. Como eu falei, o Otto de Carvalho, presidente da Assembleia Geral do Vasco, vai estar hoje à noite no AVNews com Flávio Dias. Você não pode perder. Eu vou ficando por aqui. Meu beijo, boa sexta-feira para vocês e até a próxima!